Uma das palavras que a gente mais ouve dentro da igreja, nas redes sociais, ou até mesmo em um devocional que a gente está escutando, a própria Bíblia, né? Um livro que estamos também lendo. Uma palavra que a gente sempre ouve é a palavra fé. Mas o que é fé? O que é fé? O que é ser uma pessoa de fé? O que é essa palavrinha, essas duas letras que se juntam e formam essa palavra fé? Você saberia descrever o que é fé? Se você pudesse escrever agora, em poucas palavras, o que é fé, você saberia como escrever? De fato, aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. E às vezes a gente confunde, será que fé é positivismo? É pensar positivo? Será que fé tem a ver com as minhas emoções? Eu estar bem, se eu estou bem, minhas emoções estão bem, eu estou ali firme e tal. Será que isso é fé? Será que a fé tem a ver com a minha vontade, com a sua vontade, com a nossa própria vontade? Hoje eu quero conversar com você, você veio aqui, talvez por causa desse título, né? O que é fé? E bem-vindo, querido, bem-vinda, minha querida, para mais um Segunda com Fé. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje sobre fé e pode ter certeza que o Senhor preparou esse momento aqui para você ser edificado e abençoado pela palavra, tá bom? Então já chegue, deixe seu like, se inscreva, comente, participe conosco aqui, tá bom? O que é fé? Primeiro, para a gente entender o que é fé, a gente precisa saber o que não é fé. E aonde é que a gente aprende sobre fé? A gente não aprende de fé em uma história romântica, em um filme romântico, não. Se a gente quer aprender sobre fé, nós temos que andar aqui, ó. Temos que olhar para a palavra de Deus. Com certeza, você tem uma Bíblia na sua casa, você tem a Bíblia no seu celular, em áudio, enfim. Você que está aqui hoje, você pode pegar a sua Bíblia nesse momento e vir junto conosco para aprendermos e mergulhar sobre o que é fé. Primeiro a gente precisa entender que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero saber o que é fé, segundo a Bíblia, eu preciso aprender a ouvir a palavra de Deus. E hoje esse Segunda com Fé, queridos, não é para curiosos. Deus falou comigo claramente que esse Segunda com Fé é para pessoas que querem crescer na fé. Então, muitos curiosos só vão passar por aqui e vão embora. E tá tudo bem. Mas você que quer ser edificado pela palavra, eu tenho certeza que você vai comigo até o final desse Segunda com Fé, tá bom? O que é fé segundo a Bíblia? Como eu te disse, se eu quero aprender sobre fé e se eu quero uma fé firme, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Fé é convicção, fé é confiança, fé é certeza. Então a palavra fé, ela tem esses três sinônimos: convicção, confiança, certeza no coração. Mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem entender tudo, você confia. Agora, a fé não é emoção. Fé não é ânimo passageiro. Eu não posso dizer assim, hoje eu estou animado. Só porque você está animado, não significa que você tem fé. Porque às vezes você pode estar animado, mas você está confiando em si mesmo. Você está confiando em alguma outra coisa terrena. Você está com positivismo, né? E fé é muito mais do que isso. Fé é aquela certeza que brota dentro de nós quando estamos conectados com a palavra de Deus. Agora, você tem fé no que sente
ou fé no que Deus prometeu? Isso é importante, tá? Porque às vezes a gente está confundindo e misturando as nossas emoções com fé. E aí eu te pergunto, você tem fé no que sente ou você tem fé na palavra de Deus? Porque às vezes a gente acorda, se formos confiarmos no que sentimos, meu Deus, é um desespero, né? Porque às vezes a gente acorda um dia com tanta alegria, com tanto entusiasmo e tal, hoje vai dar tudo certo. Mas tem dias que a gente acorda, meu Deus, que dia, esse dia tá horrível, eu não tô bem e tal. Então, como confiar no que sentimos? Se um dia estamos bem, outro dia não estamos. Se um dia estamos alegres, outro dia estamos tristes. Então, fé é confiar no que Deus prometeu. Fé não é confiar no que sentimos. Fé é confiar naquilo que Deus prometeu. Agora, o que não é fé? O que muita gente confunde? Primeiro, fé não é positivismo. Fé não é pensar positivo, mas pensar no que move o coração de Deus, que é a fé. Fé não é positivismo. Pensar positivo é bom, mas pensar positivo não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a minha fé, a sua fé. Deus não age com base nos pensamentos positivos. Deus age conforme a sua palavra. Quando cremos, mesmo diante de qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, mesmo que algo está dizendo para as minhas emoções, para a minha mente, eu confio plenamente na palavra de Deus. Então, a minha fé me leva a crer, mesmo que eu estou vendo algo positivo ou mesmo que eu esteja vendo algo negativo. Então, fé me leva a crer na palavra de Deus. Segundo, fé não é determinismo. Tem gente que está dizendo, eu determino, eu decreto. Nada, irmãos. Nada. A fé verdadeira não impõe nada a Deus. Eu determino. Não, irmãos. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para determinar algo para Deus? Olha só, em 1 João, capítulo 5, verso 14, a palavra do Senhor diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, olha só, diante do que estamos orando, Deus vai fazer sempre a vontade dele. E precisamos confiar e acreditar que Deus está fazendo a vontade dele em nossas vidas. Agora, não é determinando. Eu determino, Senhor, que essa situação mude. Não, não é assim. Nós confiamos na promessa de Deus. Confiamos que sempre vai prevalecer a vontade de Deus. E a fé madura nos faz entender isso, que diante de qualquer situação da vida, isso me leva a confiar que a vontade de Deus é perfeita e é agradável, ainda que pareça que eu esteja perdendo nessa vida. O que está se cumprindo é a vontade de Deus. Então, terceiro, fé não é emocionalismo. Tem gente ou tem dias que você vai sentir, tem dias que não. E é um perigo você e eu vivermos pelo que sentimos. Mas a fé verdadeira, queridos, a fé verdadeira, ela permanece, mesmo quando as nossas emoções estão em silêncio. Mesmo quando o nosso coração está em silêncio. A gente permanece firme, porque temos uma fé firmada na palavra de Deus. A fé que você precisa ter tem que estar baseada nas promessas de Deus e não nas sensações. Talvez você está levando a sua vida espiritual conforme as suas emoções, conforme a sua, a sua maneira de sentir as coisas. E isso não procede de fé. Isso não é fé. Precisamos sempre andar por fé. Agora, nós temos alguns exemplos de fé. Primeiro, Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão não tinha clareza.
mas Abraão foi considerado o pai da fé. Segundo, a mulher do fluxo de sangue. O que aquela mulher sentia? Um desconforto, um abandono, sabe? Um descaso com a vida dela. Mas ela, por fé, mesmo sentindo dor, mesmo sabendo dos riscos que havia, ela foi e caminhou por fé em direção a Jesus e tocou crendo, com fé. Então, já desconstruímos essa ideia de que fé é o que sentimos. Não, fé é o que cremos. Fé é uma forte convicção no nosso coração, no nosso espírito, que Deus pode fazer todas as coisas. Lembra também dos amigos que desceram paralítico pelo telhado? Ali também é fé. Jesus vendo a fé daqueles homens. A fé move em ação. A fé nos leva a mover, a sair da nossa zona de conforto, a enfrentar os obstáculos. Agora, que tipo de fé você tem vivido? Que tipo de fé? Será que a fé que você tem hoje, ela se movimenta crendo? Ou só é uma fé que fala? Porque Tiago diz que a nossa fé sem obras é uma fé morta. Não uma fé para salvação, tá? É uma fé para milagres, que se move em direção ao que Deus tem para a sua vida. Fé é confiar, queridos, até se nós não estamos entendendo. Você não precisa entender, você precisa crer. Sabe? E eu me lembro daquele texto de Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. E a fé nos faz isso. A fé madura não depende das circunstâncias. Ela depende de confiar no caráter de Deus. Mesmo quando tudo está dizendo que não. A sua fé, a minha fé, me leva a dizer, Deus está comigo. Talvez você está vivendo várias adversidades na sua vida. E você foi levado pelas suas emoções, pelas dificuldades. Mas hoje, o Senhor quer te convidar, meu irmão, minha irmã, para ter uma fé madura, para uma fé que te fortaleça, para uma fé que te chama hoje, não para andar segundo a sua vontade, nem as suas emoções, mas hoje a fé te leva a crer, a crer. E muitas vezes, o que vamos sentir é totalmente contrário ao que pensamos, ou o que no âmbito natural vai nos levar até a vitória. Mas hoje o Senhor quer que você ande por fé mesmo sem ver. É confiar mesmo sem sentir. É seguir mesmo sem entender. É confiar plenamente que Deus está trabalhando na sua vida. Sabe, hoje é um tempo de você pensar qual tipo de fé que você tem tido. E a fé é uma construção diária. Sabe, a fé é aquela planta que você rega todos os dias. E aí eu te pergunto, como você tem regado essa planta chamada fé? Você precisa ouvir mais a palavra. Você precisa ter um tempo mais com Deus. Você precisa afiar a sua fé. Saiba que as adversidades é o momento de mostrar se temos fé ou não. Se vamos ser uma pessoa de fé ou não. Não importa o tamanho do seu gigante. O que importa é de confiar no tamanho do nosso Deus. O que importa é confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Eu não sei qual tipo de fé você tem tido, mas a partir de hoje, eu creio firmemente que você vai decidir ter uma fé madura, uma fé firme, que permanece, que confia, que acredita no caráter de Deus. Eu quero nesse momento orar pela sua fé, pedindo a Deus que aumente a sua fé e que você possa permanecer firme e cheio de fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Senhor, fortaleça a nossa fé, Pai. Nos ajude a confiar em Ti, mesmo quando não sentimos, mesmo, Deus, quando não vemos. Nos ajude a confiar no Senhor. Que a nossa fé esteja firmada em Ti, no caráter do Senhor. Mesmo, Pai, que as dificuldades se levantem, que possamos permanecer confiantes no Senhor. Eu oro, Deus, intercedendo pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão assistindo esse devocional nessa noite, essa segunda com fé. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, se essa palavra de hoje falou o seu coração, não se esqueça,
deixe o seu like, seu comentário, compartilhe também com alguém que esteja precisando aumentar a sua fé, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço no seu coração e nos vemos nos nossos próximos devocionais. Até mais, fique com Deus.